Fala pessoal, vamos falar hoje do JSAF11, JS Ativos Financeiro, fundo imobiliário híbrido aqui do Safra Asset, né? Ele tem o JSRE também, e agora com o JSAF, fundo relativamente recente no mercado, vamos utilizar o relatório gerencial aqui mais atualizado para você que ainda não conhece, tá? Então, desde já chama a nossa atenção, né, que ele está negociando com ágio, né? É relativamente raro você ver um fundo imobiliário negociar com ágio, são poucos os fundos imobiliários que negociam com ágio, tá? Ainda mais se a gente levar em consideração que a gente ainda está num patamar de juros alto, né? A gente vê o mercado, né, de renda variável como um todo, né, principalmente de bolsa, sofrendo bastante. O IFIX tem conseguido defender bem, mas enfim, tá aí para vocês R$ 3,74 de ágio, tá? Que dá ali, em termos percentuais, aproximadamente 3,80, né? Negociando com um prêmio. Então vamos ver aqui, né, se faz jus a esse prêmio. Se tem um prêmio, tem um motivo, assim como se tem um desconto, tem um motivo também, né? Então, o fundo, né, está ali com valor de mercado de pouco mais de 336 milhões de reais, tá? Ele passou por uma emissão aqui que ainda não está integralizada, né? Ele seu relatório referente, né, a abril aqui de 24, tá? O fundo já tem mais de 16 mil cotistas, né, quase 17. Ele distribuiu R$ 1 por cota, tá? O que dá um dividend yield ali mensal de 0,98, um yield anualizado de 11,77. Lembrando, claro, que os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, tá? Então ele pode ter cotas, tá, de outros fundos imobiliários, pode ter CRI, pode ter ações. O mandato dele é um mandato bem amplo, tá? Então ele tem a XP, né, como um formador aqui de mercado, tá? Vamos passar a taxa de administração é de 1% sobre o valor de mercado, que eu considero bacana, né, que é bem alinhado ali com o cotista. Claro, nesse momento está pagando até mais, né, já que o valor de mercado está com prêmio sobre o valor patrimonial que a gente viu. Mas é mérito do gestor, né? Se está negociando com prêmio, como eu falei, é porque tem um bom motivo para isso. Então, taxa de administração atrelada ao valor de mercado, a taxa de performance é 20%, o benchmark é um pouco diferente da indústria, né? IPCA mais IMAB, né? Que é um índice ali de referência de renda fixa, né? De títulos públicos, né? Então, o IPCA mais IMAB não é o famoso ali IPCA mais 6, nem IFIX mais alguma coisa, enfim. Então, tá aí para vocês, tá? Em termos de movimentação aqui do fundo, né? O gestor informa que aumentou posição no setor de laje corporativa e no setor logístico, tá? Segundo eles, tem uma desvalorização excessiva nesses segmentos e aproveitou ali para realizar ganho de capital com fundos imobiliários do segmento de recebíveis, tá? Então, aqui, né, um pouco, né, das compras e vendas aqui, você vê que teve uma venda forte de FII de CRI, né, teve uma venda razoável até de laje, mas muito mais compra, né, como ele falou aqui, de laje corporativa e de fundo imobiliário logístico, tá certo? Então, em 2024, tá, o JSAF ele já apresenta um retorno consolidado de 4,58, que equivaleria ali a 150,6% do CDI já líquido de imposto, né? Como eu falei, distribuição de R$ 1 por cota, que dá um yield anualizado ali de 11,77, tá? Então, no dia 15/5, né, foi publicado ali o encerramento da emissão de novas cotas, tá? Fazendo um montante de mais de 424 milhões de reais, tá? Então, o fundo superou ali os seus 760 milhões, tá? Em termos de patrimônio líquido, tá? O que coloca ele dentre os 5 maiores FIIs, com mais de 2/3 da carteira alocada em outras cotas de fundo imobiliário, né? Então, no próximo relatório, a gente já vai ver o patrimônio líquido lá em cima já consolidado. Foi uma grande emissão, né? Uma emissão que mais que dobrou ali, quase dobrou o valor do fundo. Então, né, é preciso ver agora o comportamento daqui para frente. Uma coisa é gerir, né, 300, 400 milhões, outra coisa é gerir 760 milhões no nosso mercado, tá certo? Então, aqui rapidamente no resultado, né, você vê que ele tem receita de ações, que ele tem ações dentro da carteira, tá? Receita de outros ativos também, e boa parte da receita vem sim de ganho de capital. Claro que não dá para a gente esperar cravar exatamente qual vai ser, mas espera sim, dado o mandato do fundo, né, que dada a característica da gestão, que ele tenha consistentemente realizar, né, ganhos de capital consistentemente, tá? Então, outra coisa também é que o fundo distribuiu 100%, ele não fica fazendo muita reserva, né, muito gerenciamento, tá? Embora
Você vê que é uma distribuição ali bem linear, bem parecida entre os meses, a gente já vai ver, mas ainda assim ele já acumulou um resultado de 48 centavos por cota, né? Como eu falei ali, né? Ele veio distribuindo 93, depois subiu para R$ 1, manteve esse R$ 1 aí durante um bom tempo. Aqui vale a pena destrinchar, né? Graficamente aqui você vê no mês de abril, utilizar o mês de abril, que é o que a gente está falando. Uma boa parte veio da receita de rendimentos, né? Normal. Uma grande parte também, né, 37 centavos do resultado, veio de ganho de capital, e esses 48 aqui ele não está integrando, né, ele está apenas mostrando que é o resultado acumulado. Né? Então você teve 75 de ganho recorrente, 37 centavos de ganho de capital e menos 11 de despesa. Né? Aqui um pouco do histórico, né, do rendimento por cota, tá, do fundo. Então, basicamente, ali, né, R$ 1 ali por cota e o seu resultado. Às vezes vai dar um pouco mais, às vezes vai dar um pouco menos. Claro que ele vai fazer né, uma linearização também das distribuição de rendimento, dado, né, que ele realiza consistentemente ganho de capital, então ele prefere, né, manter uma certa regularidade do que dar uma porrada no mês seguinte dá pouco, enfim. O resultado varia, mas o rendimento é mais ou menos constante, tá certo? Então, aqui um pouco da rentabilidade consolidada, né? Considerando o patrimônio mais os rendimentos, ele tem se desempenhado bem, né? Você vê desde o início do fundo, né? Um yield ali de 28,40, né? O que supera ali o CDI. Se você considerar o valor patrimonial mais o rendimento, supera bem, né? 36,7 contra 28, supera também, né, o benchmark ali, que é o IPCA mais o IMAB, que deu 33, e supera inclusive o próprio IFIX. Tá? O valor de mercado deu maior ainda, como a gente já viu que ele está negociando com prêmio. Tá? Em termos de número de cotista, ele deu uma estabelecida aqui nos 16 mil, talvez, né, com esse aumento de patrimônio venha um aumento de liquidez e um aumento também de cotistas, a gente vai precisar observar nos próximos relatórios, tá certo? Aqui a gente já chega na composição da carteira, né? 88 são cotas de FII, então hoje ele está bem com cara de FOF, mas ele também tem ações, né? O que dá uma diferenciada dele, e 4% de caixa, tá? Então, em termos de estratégia, ele classifica aqui como 29 renda, 45 ganho de capital e 26 ali, umas duas coisas, né? Ele estaria satisfeito tanto com uma como com outra exposição, né, de estratégia ali dos ativos, tá? Então aqui a gente chega na carteira, vale a pena até você, né, dar um pause aí, deixa nos comentários quais desses fundos imobiliários aqui você tem, se você está alinhado ou não está com o gestor. Você vê que as maiores posições aqui, né, o RCRB com mais de 8, o TRBL com mais de 7, o HCML, né, fundo de shopping com 7,5, o SARI também com 7, as demais posições aqui, né, tem o BROF, CVBI, enfim, RBRY, né? O CANIP, o JSRE, que é um fundo da própria gestão, né? Um pouco de conflito de interesse aqui, mas, enfim, tem quase todos os, quase não, tem todos os FOFs atualmente na indústria. Tá? E aqui também as ações, né? MRV, a Cinia, que é a empresa ali de propriedade, né, corporativa, mais fundos imobiliários, e ações do Iguatemi, né, fundo de shopping, ação de shopping center, que eu também tenho na minha carteira pessoal, tá certo? Então tá aí a divisão dos ativos, são 39 ativos, né? Claro que tem outros aqui com 9,81, então tá aqui a divisão, né? 39 ativos, 16 de logístico, 5 fundos de fundos, 39 em laje corporativa e 35 em recebíveis imobiliários, tá certo? Então, por hoje era isso, pessoal. Jogo rápido para você conhecer, para deixar no seu radar. E, claro, não deixe de se inscrever no canal para receber mais informações sobre FIAGRO, FIINFRA, fundos imobiliários e outras coisas mais. Grande abraço.